Bem-vindo à nossa aula. Olá! Na nossa primeira aula, vocês terão uma apresentação sobre a fração. Vamos lá? Você sabia que a fração é uma divisão? Os resultados podem ser inteiros ou decimais. Se nós pegarmos 12 sobre 6 e dividirmos o 12 por 6, vamos obter o resultado 2. Se nós pegarmos 8 sobre 7, dividir o 8 por 7, o resultado que nós vamos ter é um decimal, 1,14. Vamos conhecer um pouco mais sobre fração? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo que eu coloquei para vocês. A Dalton precisava de 2/3 de litro de leite para fazer um bolo. Vamos ver como ele irá chegar à medida certa? 1 litro de leite, a Dalton dividiu em 3 copos iguais. Cada copo corresponde a 1/3. Logo, se ele precisava de 2/3 do litro, ele vai utilizar 2 copos. Viu como é fácil? A fração é composta de numerador e denominador. O numerador é o número de partes que você vai usar de um total de partes divididas. E o denominador é a parte total dividida. O numerador é o número que fica acima da fração e o denominador é o número que fica embaixo. Podemos demonstrar através desse desenho. O total de partes que eu tenho é 4 e eu utilizei apenas uma delas. Logo, a representação fracionária é 1/4. Apenas uma parte eu utilizei de 4 divididas. Pronto, pessoal? Agora vamos exercitar? Antes de começar os exercícios, vamos para um lembrete. Uma maçã inteira, ela representa a fração 1 sobre 1. Estou com ela ao todo. Se eu pegar essa maçã, partir ao meio e pegar uma parte dela, eu estarei pegando 1 sobre 2, ou 1/2. Se eu pegar a mesma maçã e dividir em 4 partes e pegar uma parte dela, estarei pegando 1/4. E essa mesma maçã, se eu dividir por final em 8 pedaços e pegar uma parte, estarei pegando 1/8. Beleza? Vamos resolver o primeiro exercício. Ele pede para a gente identificar o numerador e o denominador de cada fração. Lembrando vocês, numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo da fração, onde denominador é o total de divisão e o numerador são o total de partes que a gente vai utilizar. No item A, nós temos a fração 3/8. Se eu pegar uma pizza, dividir ela em 8 pedaços, eu vou comer 3 pedaços. Logo, a fração que representa a parte que eu comi é 3/8. Beleza? Vamos para o próximo exercício? O próximo exercício diz o seguinte: um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração do total de pessoas o número de homens representa. Faça o mesmo com o grupo de mulheres. Em seguida, represente graficamente, ou seja, desenhando. Vamos ver como que fica? Vamos lá. O total de pessoas no grupo eram 12. O número de homens que tínhamos eram 4. Logo, a fração que representa o número de homens é 4/12. A representação gráfica ficaria da seguinte forma: uma figura geométrica dividida em 12 quadrados e pintado 4 partes. São as 4 partes que foram utilizadas. Beleza? O número de mulheres eram 8. Logo, a fração que representa o número de mulheres é 8/12. E a representação gráfica é uma figura de 12 partes e onde eu utilizei 8 partes, foram destacadas. Beleza? Terceiro exercício. Vamos representar, através de fração, os desenhos. Vou fazer um de cada vez para explicar para vocês. Vamos lá? O primeiro item A é uma figura geométrica dividida em 12 partes, na qual 4 partes delas foram utilizadas. A representação da fração é 4/12. No item B, uma figura geométrica dividida em 5 partes e apenas 2 partes foram utilizadas. Logo, a fração correspondente é 2/5. No item C, a figura geométrica foi dividida em 32 partes e 18 pintadas. Logo, a representação fracionária é 18/32.
No item D, a figura geométrica foi dividida em 24 partes, onde 14 delas foram utilizadas. Logo, 14 sobre 24 avos é a fração que representa essa figura. No item E, uma figura geométrica dividida em 10 partes, onde 5 partes delas foram pintadas. A fração que representa ela é 5 décimos. E por último, uma figura geométrica representada em 8 partes, onde 3 delas foram utilizadas. A fração correspondente é 3/8. Viu como é fácil? Vamos fazer o nosso último exercício? Vamos fazer a representação gráfica das frações. 3/8. Vamos lá? Uma figura geométrica dividida em 8 partes, na qual 3 partes delas foram pintadas. Logo, a fração 3/8 corresponde a esse desenho. Fácil, né? Vamos fazer outro? Outra figura geométrica foi dividida em 7 partes, onde foram utilizadas apenas 4 partes delas. Certo? E o último, uma figura geométrica dividida em 10 partes, onde foram pintadas apenas 7 partes, foram as partes utilizadas. Muito fácil, né? Muito bem. Pessoal, eu deixei esse exercício, não há necessidade de vocês fazerem, mas para vocês entenderem a interpretação dele. Esse tipo de exercício é pedido muito em vestibulares e em concurso. Olha o que ele fala. Agora faça seu próprio desenho. Achure, pinte e faça a fração que indica o que você achurou e qual você não achurou. Esse termo achurar significa pintar. Logo, eu gostei de utilizar agora no final para deixar essa dica para vocês. Beleza? Bom estudo para vocês.